Faremos a leitura de Ezequiel, capítulo 7, versículos 1 a 9. E o texto da pregação, Ezequiel 7, versículos 10 a 18. Eis a leitura. Veio ainda a palavra do Senhor a mim, dizendo: Ó tu, filho do homem, assim diz o Senhor Deus acerca da terra de Israel. Haverá fim. O fim vem sobre os quatro cantos da terra. Agora vem o fim sobre ti. Enviarei sobre ti a minha ira e te julgarei segundo os teus caminhos, e farei cair sobre ti todas as tuas abominações. Os meus olhos não te pouparão, nem terei piedade, mas porei sobre ti os teus caminhos, e as tuas abominações estarão no meio de ti. Sabereis que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Deus: mal após mal, eis que vem. Haverá fim, vem o fim, despertou-se contra ti. Vem a tua sentença, ó habitantes da terra. Vem o tempo, é chegado o dia da turbação e não da alegria sobre os montes. Agora, em breve, derramarei o meu furor sobre ti, cumprirei a minha ira contra ti, julgar-te-ei segundo os teus caminhos, e porei sobre ti todas as tuas abominações. Os meus olhos não te pouparão, nem terei piedade segundo os teus caminhos. Assim te castigarei, e as tuas abominações estarão no meio de ti. Sabereis que eu sou o Senhor, é que firo. Agora versículo de número 10 a 18, texto da pregação. Eis o dia, eis que vem. Brotou a tua sentença, já floresceu a vara, reverdeceu a soberba. Levantou-se a violência para servir de vara perversa. Nada restará deles, nem da sua riqueza, nem dos seus rumores, nem da sua glória. Vem o tempo, é chegado o dia. O que compra não se alegre, e o que vende não se entristeça, porque a ira ardente está sobre toda a multidão deles. Porque o que vende não tornará a possuir aquilo que vendeu, por mais que viva. Porque a profecia contra a multidão não voltará atrás. Ninguém fortalece a sua vida com a sua própria iniquidade. Tocaram a trombeta e prepararam tudo, mas não há quem vá à peleja, porque toda a minha ira ardente está sobre toda a multidão deles. Fora está a espada, dentro a peste e a fome. O que está no campo morre a espada, e o que está na cidade, a fome e a peste o consomem. Se alguns deles fugindo escaparem, estarão pelos montes como pombas dos vales, todos gemendo, cada um por causa da sua iniquidade. Todas as mãos se tornarão débeis, e todos os joelhos em água. Cingir-se-ão de pano de saco, e o horror os cobrirá. Em todo o rosto haverá vergonha, e calva em toda a cabeça. Até aí, a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar. Ó Senhor Deus, Pai amado, ouviremos, Senhor, nesse instante, a exposição da Tua palavra. E pedimos que o Senhor use de misericórdia com um pregador para que ele fale a Tua palavra fielmente, não de si mesmo. Que o Teu Espírito Santo guie para que Tua palavra cumpra aquilo para qual o Senhor a destinou. E de cada ouvinte haja também pela obra do Espírito Santo aquela santa disposição para ouvir, para prestar atenção, para guardar no coração, para orar diante do Senhor e clamar
para que a nossa vida se conforme à Tua vontade. Abre os nossos olhos para enxergarmos o Evangelho e o próprio Cristo na profecia de Ezequiel. Corrige em nós e tudo aquilo que está fora da Tua vontade. E dá a nós, Senhor, a graça, o ânimo, o consolo que precisamos por meio do Evangelho. Nós oramos assim, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo, todo agricultor, e nós também mesmo não sendo agricultores sabemos disso por ouvir e por lermos, sabe que entre o plantio e a colheita há um processo. É um processo silencioso e um processo inevitável, se nenhum mal for feito àquela planta. A semente, então, enterrada no chão, ela não permanece inerte. Ela é colocada e algo vai certamente acontecer. Ela germina, ela começa a lançar raízes, ela cresce e no tempo certo ela produz o fruto que contém desde o início. Se é uma semente de laranja, certamente o que brotará será um pé de laranja. Então fica claro, quem planta urtiga não colhe uvas. Quem semeia rebelião não colherá paz. E isso fica evidente em nosso texto. Como ouvimos no último sermão desta série, esse capítulo 7, onde nos encontramos atualmente, está proclamando de maneira bem incisiva o fim de Judá e de Jerusalém. Está colocando o juízo como algo que chegou finalmente, como uma resposta justa de Deus à persistência de Judá em sua idolatria. Então esse capítulo 7 está tocando a trombeta do juízo. E comparamos isso a um alarme que está soando e avisando do perigo iminente. Ouvimos que temos 3 alarmes no capítulo 7. 2 deles foram vistos no primeiro sermão, nesse capítulo. O versículo 1 a 4 fala da inevitabilidade do juízo, esse é o primeiro alarme. E os versículos 5 a 9 falam da intensidade do juízo, isso foi o segundo alarme. Ouvimos então que a consequência da obstinação do povo, a rebeldia do povo, seria experimentar o Senhor não como o protetor, mas ouvimos, Deus se refere a si mesmo como o Deus que fere, que castiga. E agora então chegamos ao terceiro e mais longo alarme. Esse terceiro alarme vai do versículo 10 ao versículo 27. Um material denso e por isso eu resolvi dividi-lo. Vamos ver esse terceiro alarme em 2 pregações. Esse terceiro alarme apresenta agora o impacto e as consequências mais diretas do juízo divino contra o seu povo. E nessa manhã nos concentraremos então numa parte desse terceiro alarme, capítulo 7, versículos 10 a 18. E aqui então o Espírito Santo nos ensina que esse juízo de Deus não caiu do céu como fosse um raio arbitrário de Deus. Aqui temos uma imagem. Vocês podem pensar qual é a imagem que temos aqui? Como é que o juízo está sendo retratado? Sob que figura, sob que imagem? Se você é perspicaz, deve ter notado as palavras reverdecer, surgir, brotar. São verbos da agricultura. Então, o juízo de Deus é apresentado aqui como algo que é plantado, cresce, amadurece e dá o seu fruto. Mas por que ele
chega a essa situação? Porque também nesse caso, o pecado é plantado, o pecado se desenvolve e o pecado dá o seu fruto. E aqui as sementes que o próprio povo plantou se tornam agora a vara do juízo de Deus. Isso é o sentido do nosso texto. Por isso, então, meus irmãos, eu vos anuncio a palavra de Deus sob o seguinte tema: da semente ao fruto, o juízo que amadurece. Da semente ao fruto, o juízo que amadurece. E veremos 2 pontos. O primeiro é orgulho e violência, as sementes do juízo, versículos 10 e 11. O orgulho e violência, as sementes do juízo, versículos 10 e 11. Observe como o versículo 10 abre esse terceiro alarme com o tom também dos primeiros, o tom da urgência. Eis o dia, eis que vem. Isso está soando mais uma vez como o som de uma buzina, o toque de um alarme de incêndio. A ideia é que o juízo não está num horizonte distante, como se, por exemplo, crianças, vocês estivessem à beira do mar e vocês olhassem bem longe e seu pai dissesse: olha, meu filho, está vendo aquele ponto distante lá longe? E você: sim, eu acho que eu vejo algo. E seu pai dissesse: aquilo é o navio, está vindo para cá. Então você sabe, está longe, demorará ainda algumas horas ou talvez até dias para chegar perto de você. Mas essa não é a cena aqui. A cena aqui, crianças, é basicamente Deus dizendo: o navio não está lá longe a perder de vista. O navio está tão perto que você nem consegue ver outra coisa senão o navio diante de si. O julgamento então está próximo, ele chegou. E Ezequiel anuncia: brotou a tua sentença. Podemos traduzir: saiu a tua coroa, porque é a mesma palavra que vimos em outro sermão, que no texto hebraico se refere à coroa, é traduzida aqui como sentença. Vemos que isso carrega o sentido de que algo chegou à sua maturidade. A ideia de brotou aqui, saiu, algo que sai, que chega aonde deve chegar. Então essa coroa aqui simboliza, como vimos, o juízo de Deus. Ela é trazida de maneira negativa como o resultado do pecado. Ela ganha o sentido inverso. Ela não é uma coroa de vitória ou glória, mas uma coroa de juízo, de sentença. Então o profeta, depois disso, usa imagens que seus ouvintes reconheceriam imediatamente. Observe os verbos no versículo 10: floresceu, reverdeceu. São verbos de crescimento orgânico, se referem ao crescimento das plantas. Isso é fundamental para indicar que o juízo aqui não é um acesso de raiva impossível e descontrolado de Deus. Quer dizer que esse juízo veio amadurecendo lentamente no decurso de séculos. O juízo agora é a planta em sua maturidade. É o fruto inevitável de uma semente plantada há muito e muito tempo e continuamente regada e adubada. O pecado do povo. Então podemos pensar como pequeninas coisas, como uma semente, podem se tornar coisas perigosas. Poderíamos ter diante dos nossos olhos uma imagem triste e feia, que às vezes podemos ver nas redes sociais ou na televisão: homens em uma prisão. Você pode olhar para aqueles homens enjaulados e você vê a face dos homens na prisão, e mesmo que um ou outro não tenha o que poderíamos dizer a face de um criminoso, mas muitas vezes você pode ver um tom de perversidade, de maldade, de crueldade.
Talvez você pudesse fazer uma entrevista ou assistir uma entrevista, você veria alguém perguntar: bom, por que você está aqui? E se ele for sincero, ele dirá: bom, eu matei 7 homens, eu fiz mal a tantas mulheres, eu fiz isso. E talvez até você encontrasse alguém, como vez ou outra é noticiado, que dissesse: eu matei a minha mãe e o meu pai enquanto dormiam. E você pensa: que coisa triste e horrível. Mas se você pudesse apertar um botão e retornar ao tempo, você iria ver esse homem, o criminoso, no colo de sua mãe, sendo amamentado por ela e cuidado por ela. Talvez você veria o pai brincando com ele de carrinho. Talvez você veria ele aprendendo as primeiras palavras e dizendo: amo mamãe, amo papai. Então, quando você olhasse o início e o fim, você diria: alguma coisa deu errado. Talvez, quando as primeiras distorções começaram a acontecer, os pais não foram cuidadosos o suficiente. E eles toleraram uma pequena mentira aqui, outra ali, um pequeno crime aqui, outro pequeno crime ali. E esse menino se tornou cada vez mais corrompido. Então, olhemos para a semente. É o pecado. E uma coisa que nós precisamos saber sobre o pecado: o pecado nunca fica inerte. O pecado não é como um feijão que você vai colocar ali, um feijão seco, e vai deixá-lo, e depois de algumas semanas você volta e ainda só tem o grão. Não. O pecado é como um feijão ou qualquer outra semente enterrado num solo terrível do nosso coração. E aí, no coração, onde ele brota, daí onde ele surge, é também daí onde ele cresce. O crescimento do pecado é sempre inevitável. Quando você aceita a semente, você está aceitando a árvore inteira, todas as consequências dele. Quando um homem, por exemplo, aceita brincar de romance com uma mulher que não seja sua esposa, ele está colocando uma semente. Mas isso não fica assim. Isso não fica só nas brincadeiras. Isso sempre vai vir mais e mais coisas, um abismo chamando outro abismo. E então vem a planta, e então vem os galhos, e então vem os frutos. E você pode ver uma vida destruída pelos frutos amargos do pecado. Mas tudo começou com uma semente bem pequena. O pecado nunca permanece pequeno. Ele, como diz Tiago, é parecido com um bebê. Uma vez que é concebido, certamente a criança nascerá. Ele amadurece em direção à sua consumação e em direção às suas consequências. É sobre isso o nosso texto nessa manhã. E por isso, quando Ezequiel usa essa imagem do pecado florescendo, brotando, reverdecendo, também aqui há uma certa ironia em nosso texto, porque quando o israelita ouvisse essas palavras, o pecado floresce como uma vara. O que temos na Bíblia sobre isso? A vara de Arão que floresceu. E na Bíblia, geralmente, quando você fala de florescer, reverdecer, brotar, é uma coisa positiva. E aí consiste a ironia do texto, porque essa imagem positiva está sendo convertida aqui em uma imagem negativa. Aquilo que era símbolo de vida, do favor de Deus, agora não é um símbolo de graça, mas um símbolo de juízo.
Então a mesma linguagem que foi usada para falar da eleição e do favor de Deus, agora é usada para falar do castigo de Deus. Israel corrompeu profundamente seu relacionamento com Deus, de modo que os próprios símbolos da graça se transformam em símbolos de juízo. E qual é a raiz agora deste pecado? Como esse pecado se estende? O versículo 10 aponta com clareza o orgulho, a soberba. Então, a ideia aqui é para dizer que essa tragédia que abateria sobre Jerusalém não era uma coisa acidental e repentina. Na verdade, ela já estava debaixo da terra, por assim dizer, ela estava escondida há muito tempo. Ela havia brotado no solo de Jerusalém. E o que são essas raízes? Esse orgulho do coração humano. E a partir deste orgulho do coração humano, outro pecado aparece. Levantou-se a violência para servir de vara perversa. Então, a ideia é que o orgulho interior transbordou em uma violência exterior. O orgulho que leva o homem a desprezar a Deus gera outros pecados como crueldade, injustiça e selvageria. Isso é uma das razões que nós devemos nos atentar para o seguinte fato: a degradação da sociedade não tem razões meramente ideológicas, ela tem razões espirituais. O coração do homem está entregue ao pecado, e o resultado sempre será o avanço do pecado, a selvageria, a violência, a injustiça. Estão estampadas nos jornais. Mas não são coisas novas. Talvez nós tenhamos a impressão de que são novas, porque as notícias chegam até nós mais rapidamente. Mas outro dia eu li sobre um texto em que alguns arqueólogos acharam um pedaço de barro onde havia uma inscrição muito antiga, provavelmente da época dos patriarcas. E a inscrição dizia: os filhos estão cada vez mais desobedientes, é o fim do mundo. Então, nenhuma novidade para o pecado. Então, esse fruto que brota, que nasce, esta vara, esta planta, então algo que cada vez vai ficando mais e mais torto e leva a engano, a opressão. Só que a imagem aqui também é de que essa própria vara, a vara da iniquidade, a vara do coração corrompido, as sementes do orgulho, da violência que estão frutificando, estão reverdecendo, pelo justo juízo de Deus, a própria vara se tornará o instrumento do castigo contra o povo de Deus. Então eles plantaram, eles adubaram, eles regaram e a vara cresceu, pois Deus agora usará esta vara para discipliná-los ferozmente. Eles vão colher os frutos de seus próprios pecados. Então, quando olhamos para essa imagem, é como se fosse alguém que está brincando, ou imagine alguém que está regando, adubando, cuidando de uma árvore, e de repente chega outra pessoa, quebra um galho desta árvore, um pedaço dessa árvore, e diz: agora isso aqui vai ser o instrumento que eu vou castigar você. Então todo o tempo você esteve alimentando aquilo
que é o instrumento de Deus para o castigo. Tem 3 palavras aqui, porque no versículo 11 diz então que esse juízo vem de tal maneira, esse castigo, quando a vara tocá-los, vem e diz: nada restará deles, nada. E então encontramos algumas coisas que vão aparecer depois novamente. Primeira, riquezas. Deus haverá de tirá-la. Então, quando o juízo chega, a prata, o ouro e qualquer propriedade não serve para comprar a paz, para resolver o problema. No caso de Israel, essa riqueza serviu como adubo para a arrogância. Quanto mais eles conquistaram, quanto mais eles tiveram, mais eles se entregaram à arrogância e à idolatria. Também lemos aqui a palavra rumores. Isso se refere ao barulho da multidão, nos mercados, nas festas. O Senhor anuncia que esse barulho vai cessar. Também vemos a palavra glória, que aqui quer dizer a pompa, a exaltação, o ser humano se vendo como grande. Isso também seria retirado e eles seriam humilhados. Então o Senhor utiliza as consequências do pecado como seu próprio instrumento de justiça. E você olha às vezes ao seu redor, parentes, amigos, que não possuem a Cristo, e você pode ver exatamente essa imagem. Eles estão com vidas desfeitas, bagunçadas, casamentos destruídos, filhos vivendo nas drogas, um monte de coisas terríveis e tristes, que são fruto do pecado. Então podemos dizer que o pecador é o arquiteto da sua própria ruína. Ele vai plantando, mas ele vai colher. Quando olhamos para essas coisas, meus amados irmãos, isso deve também nos confrontar pessoalmente. Porque devemos nos perguntar sempre: quais sementes estamos plantando hoje? E você não deve ter nenhuma dúvida quanto a isso. A semente que você está plantando hoje, amanhã dará seus frutos. Inevitavelmente você terá que colher. Se, por exemplo, os pais abandonam seus filhos e não os conduzem a Cristo, não os instruem, não os corrigem, não fazem aquilo que Deus ordenou, eles estão plantando, em algum momento haverão de colher. Se você trata seu marido ou sua esposa de maneira não bíblica, você pode fazer isso por algum tempo, mas os frutos amargos do seu pecado, indiferença, negligência e falta de amor serão colhidos. E por que muitas vezes nós não nos damos conta disso? É porque tem uma capa protetora para os nossos pecados. Você sabe qual é o nome dela? Orgulho. Não queremos realmente admitir os nossos pecados. Talvez a sua esposa possa dizer a você uma coisa difícil e dolorida, e você se enfurece, reage como se fosse mentira. A mesma coisa que alguns dias atrás você mesmo disse para si. Mas se outra pessoa diz, você não quer aceitar. Se você recebe a visita pastoral e os presbíteros perguntam a você: meu irmão, como está a sua vida? Como está, por exemplo, a sua leitura das Escrituras, sua vida de buscar os meios da graça? E talvez você diga: presbítero, não está do jeito que deveria. Essa é uma frase muito comum para nós. Não está do jeito que deveria.
Estou tentando aqui, ali. Então você reconhece de alguma forma a sua fraqueza, a sua debilidade. Você já imaginou se o presbítero não fizesse a pergunta? E ele soubesse já a resposta, ele dissesse: meu irmão, você está sendo infiel ao Senhor. Então você fica todo ressentido, porque a capa do orgulho nunca quer deixar que nós reconheçamos os nossos próprios pecados. E quando nós não reconhecemos, a semente continua crescendo. Ela crescerá até machucar você, até se tornar algo tão pernicioso que sua vida pode ser bagunçada de formas terríveis. Você pode olhar para Davi. A semente cresceu rápido e os frutos amargos vieram também. Ele, na sacada de seu palácio, olhou para uma mulher, usou sua autoridade como rei para tê-la para si. Mas um pecado nunca quer estar sozinho. Então é preciso matar Urias. E ele o faz. Mas logo vem o juízo. Agora tem uma criança que estava para vir à vida e Deus não permitiu. Agora tem os filhos de Davi numa bagunça familiar terrível. O irmão interessado na meia-irmã e usando de estratagema perverso. Um irmão matou o outro. Um filho quer tomar o poder. Mas onde começou? Começou na sacada do palácio. A destruição de uma família. E os resultados só não foram maiores, porque interveio a graça de Deus e a promessa de que por meio desse homem fraco e pecador viria o Messias. Então, quais são as sementes que você está plantando? Olhamos para isso e devemos meditar nisso. Mas também devemos olhar para esse juízo que vem, essa vara que fere, e de novo somos obrigados mais uma vez a reconhecer: eu não sei tudo sobre varas que ferem. Eu nunca fui ferido de modo final e eterno. Eu nunca serei ferido de modo final e eterno. A vara que eu plantei foi usada para ferir outra pessoa. A vara que deveria me levar à morte e ao inferno foi lançada sobre o dorso do Senhor Jesus Cristo. Fere o pastor e as ovelhas dispersarão. No Calvário, a vara do juízo divino, aquela que amadureceu por causa do pecado dos homens, caiu sobre ele. E ele suportou em si mesmo o fruto mais amargo do que eu e você plantamos. Ele não tinha orgulho, ele não tinha violência, e ainda assim foi coroado com a coroa da sentença. Ele recebeu a sentença que merecíamos. A vara floresceu, mas Jesus absorveu o golpe. Agora, em segundo lugar, devemos olhar para os versículos 12 a 18. O colapso dos ídolos, os frutos amargos do juízo. O colapso dos ídolos, os frutos amargos do juízo. Esses versículos 12 a 18 descrevem com, podemos dizer, uma precisão cirúrgica, como o juiz de Deus desmonta camada por camada tudo aquilo em que o povo havia depositado sua confiança. É um retrato de uma sociedade que colhe o que plantou, e a colheita é amarga. Então vamos observar alguns pontos. Primeiro, temos o colapso econômico. O ídolo aqui, vocês sabem, é Mamon, as riquezas.
O versículo aqui anuncia uma inversão das reações normais. O comprador não deve se alegrar com suas aquisições, nem o vendedor lamentar por suas perdas. Aqui o contexto é alguém endividado em Israel, vendendo sua propriedade para outra pessoa e lamentando porque tem que vender sua propriedade, a coisa mais preciosa, a terra. Dessa forma, quem compra não se alegra, quem vende não se entristece, coloca pobres e ricos em igualdade nessa balança. O juízo cairá sobre ambos. E o detalhe aqui que não fica talvez claro numa leitura mais simples é que o contexto dessas palavras é aquilo que nós lemos no Antigo Testamento sobre o ano do jubileu, a cada 50 anos. Então, quando alguém vendia uma propriedade de sua família, e por causa de pobreza, de dívidas, quando desse o 50º ano, o ano do jubileu, esta propriedade voltaria para a sua família. Era esse ano do jubileu era a rede de proteção dentro da aliança, para evitar que alguns estivessem sem nada por muito tempo e outros se tornassem muito ricos por muito tempo. Era uma proteção. Então, alguém que perdia a sua terra poderia dizer: perdi, mas meu filho a recuperará daqui a 10, 15, 20, 30 anos. Mas aqui, Ezequiel anuncia que não haverá mais essa rede de proteção. O exílio tornaria a posse irrelevante. Quem comprou não lucrou nada. E quem perdeu nunca vai recuperar essa terra. O jubileu não poderá mais ser celebrado. Então, isso é uma imagem forte do juízo de Deus sobre o povo. Agora, diz o texto, ainda no versículo 13, ninguém fortalece a sua vida com a sua própria iniquidade. Então, está mostrando o acúmulo de riquezas. Não iria fazer bem a eles, mas seria o combustível para a arrogância. Eles usaram como material para a fabricação de ídolos. Tudo isso, essas riquezas todas que eles amavam e desejavam e buscavam, quando o juízo chegasse, tudo isso se tornaria inútil. Então, meus amados irmãos, vocês sabem, isso é uma verdade proclamada por toda a Escritura, mas também é a coisa que a cultura está sempre repetindo para desmentir as Escrituras. A cultura diz: olha, se você quer estabilidade, se você quer viver uma vida boa, você precisa de bastante dinheiro. E até talvez as pessoas do mundo diriam: olha, o dinheiro não traz felicidade, mas felicidade não existe sem ele. Isso é a cultura. E então as pessoas estão sempre correndo, buscando essas coisas como se fossem as coisas mais importantes. Mas a segurança material sempre se revela, no final das contas, uma fantasia, a irrealidade. Então, olhando isso, também devemos nos perguntar quais são os nossos jubileus. Uso o jubileu aqui como uma metáfora, para falar quais são as redes da nossa segurança, no que depositamos de fato a nossa confiança. Será que dizemos: olha, a minha rede de segurança é a minha poupança, são os meus bitcoins que eu tenho guardado lá em algum lugar com uma chave ultra secreta? Mas como isso pode virar pó? Eu li sobre um homem em um país escandinavo que estava tentando comprar todo um aterro sanitário, porque ele sabe ou ele imagina que os seus bitcoins, por acidente, foram parar no lixo, e ele quer comprar todo o aterro sanitário.
é o investimento da vida dele para recuperar os seus bitcoins. Quando essas coisas ocupam o lugar que pertence ao Senhor, lembre-se, existe uma semente que está crescendo. Quando você diz, olha, a coisa mais importante para mim é que eu tenho essa reserva, esse investimento, me faltou a palavra, esse documento que garante que se eu morrer, minha esposa vai receber um valor altíssimo. Eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu estou focado nessas coisas, essas coisas são realmente importantes para mim. E de fato é importante poupar, ser bom administrador das dádivas de Deus, esse não é o problema. Mas o problema aparece quando as escolhas se colocam diante de nós e nós estamos aqui entre a escolha de servir a Deus e poupar mais um pouco, e então nós dizemos, bom, o serviço a Deus pode esperar mais um pouquinho, porque eu tenho coisas mais importantes, o meu sonho, o meu plano, o meu projeto, nada pode se interpor a isso. Eu sou muito firme, eu sou muito dedicado. Isso pode ser um problema, porque quando o juízo vem, isso se torna pó. Mas no versículo 14 fala de outro ídolo. O primeiro é o dinheiro, certamente, mas o segundo é o poder, aqui descrito em termos de preparação militar. Então diz, a trombeta vai soar, todos os preparativos bélicos serão feitos, mas no final ninguém sairá para a batalha. A imagem é de que tocou a trombeta, tudo foi organizado, todo mundo colocou suas armas, seus escudos e tudo mais, elmos e espadas e lanças. Conhecem isso, meninos? Espadas, lanças. Mas não há força no braço para levantar a espada. O terror aqui é um terror psicológico, quebra o ânimo dos guerreiros. E deixa eu dizer a você uma coisa, você não pode ter ânimo, você não pode ter coragem, você não pode levantar o braço se Deus não der graça a você. Sabe disso? A coragem é uma dádiva da graça. Então, se confiamos em nossa coragem, nosso ânimo, nossa disposição, nossa tendência de trabalhar bastante, de estarmos dispostos, meus amados irmãos, isso pode sumir mais rápido do que a fumaça da chaleira. Deus tira o ânimo e a coragem das pessoas. Em terceiro lugar, temos outro ídolo. Deus destrói os refúgios. Versículo 15. Não haverá nenhum esconderijo seguro. O texto diz, a espada devorará quem estiver no campo. A peste e a fome consumirão quem se abrigar na cidade. Então não tem um ponto cego para o juízo de Deus. Cada centímetro é alcançado pelo juízo de Deus. Ele elimina todos os esconderijos em que o homem possa querer se esconder. Agora, nos versículos 16 a 18, temos um outro aspecto. Fala que alguns vão escapar, mas a sobrevivência daqueles que haveriam de escapar parece mais uma situação de morte do que de vida. Vejam aqui, crianças, como isso é descrito não de forma assertiva, afirmativa, mas de forma poética. Como são as pessoas que vão escapar? Veja se vocês conseguem pensar sobre isso, crianças. São como pombas dos vales
gemendo. A imagem, então, é de pombas. Elas escaparam. Saíram do vale onde estava o perigo e foram para os montes. Mas o que acontece com elas? Elas estão escondidas entre as rochas. Essas pombas não conseguem voar. E o que elas fazem? Elas apenas gemem. Sabe, crianças, quando vocês levam um susto? Levam um susto assim? Um susto tão grande que parece que a sua perna virou gelatina. Não é? Chamamos isso de paralisia. E é o que o versículo 17 diz: todas as mãos se tornarão débeis, fracas. Todos os joelhos se tornarão em água. Pensou o seu joelho como água? O que significa? Você não pode pegar a água e colocar aqui de forma vertical e ela permanecer de forma vertical por si mesma. Ela cai. Joelhos como água são joelhos que não podem manter a pessoa de pé. Então, uma nação inteira tomada pelo pavor, de modo que agora perdem até o controle do próprio corpo. E a essa imagem completa-se uma outra imagem, a imagem do luto e da vergonha. Cobrir-se de pano de saco, raspar a cabeça, cobrir o rosto, são imagens de humilhação. A lei proibia o israelita de raspar a sua cabeça em sinal de luto. Deuteronômio 14:1. Não farás isso, não rasparás a tua cabeça quando tiver luto. Mas a imagem aqui, a ideia aqui é de que a tragédia foi tão grande que todos os elementos da cultura, da tradição e também da própria lei são colocados de lado, e eles estão loucos e querem demonstrar o pavor e a tristeza, e até fazem coisas que eles não deveriam fazer. Raspar a cabeça em sinal de luto. Então, o quadro se completa. O orgulho inicial agora é apenas vergonha e tristeza. Então, meus amados, o que esse texto, essa segunda parte do nosso texto mostra? Mostra, antes de tudo, a incapacidade humana. Vocês notam? É uma incapacidade espiritual, é uma incapacidade psicológica e é uma incapacidade física. Quando Deus retira a sua bênção, quando Deus retira a sua graça, você não tem mais nada. Você nem pode mais ser chamado de homem ou mulher. Então, as pessoas que estão no mundo sem Cristo, as pessoas que estão sem a graça de Deus, elas são como zumbis. Elas andam para lá e para cá. É The Walking Dead mesmo. Alguns estão vivos e todos os outros estão mortos. Então devemos perguntar em quem estamos confiando novamente: na inteligência, na saúde, no patrimônio, na beleza, na coragem? Tudo isso desaparece. E tudo isso pode ser usado por Deus como vara para ferir ao seu orgulho. Então, quando nós queremos deixar Deus de lado, quando nós queremos criar os nossos próprios ídolos, que fabricamos com nossa imaginação, e quando as coisas começam a dar errado, nesse mar tumultuoso da vida, nós queremos nos agarrar a um bote salva-vidas. O que vai me salvar? O meu dinheiro, o meu conhecimento, a minha disposição. Mas são botes furados que não vão levar você a lugar nenhum.
Uma pessoa pode dizer: eu vou alicerçar a minha vida financeiramente, e no final não ter nada. A coragem, o ânimo, a força física, a beleza, as habilidades, tudo que nós imaginamos possuir, desaparece com o sopro da boca de Deus. Não há como escapar. Então esse é um quadro sombrio para a vida humana. E provavelmente, se nós estivéssemos em Eclesiastes, diríamos agora: tudo é vaidade. O juízo amadurece. As sementes que plantamos vão dar os seus frutos. E a incapacidade dos homens é total. Mas tem um homem que é capaz. Um homem que enfrentou tudo isso completamente. E do outro lado, o corpo dele não ficou inerte, nem paralisado, mas da sepultura ressurgiu, triunfante sim ressurgiu, em glória, um rei vitorioso. Então, meus amados irmãos, jogue os ídolos fora. Jogue os botes da sua esperança fora e agarre-se apenas a esta pessoa, a este bendito Salvador, a este refúgio certo e consolador. Cristo é o único abrigo onde de fato nós estamos seguros, onde a justiça de Deus já foi plenamente satisfeita e onde a alma pode encontrar descanso verdadeiro. Então, em Ezequiel, o Espírito Santo nos chama, por meio dessas imagens, de todo esse sofrimento, de todo esse juízo, o Espírito Santo nos diz: correi para Ele, refugiai-vos nele, homens. Há um abrigo seguro diante da ira de Deus. Sim, as nossas mãos são fracas, são débeis. Os nossos joelhos são como joelhos de água, sem força. Mas Cristo é forte. Ele é forte o suficiente a ponto de assumir o nosso lugar, suportando a ira de Deus contra nós. E sim, suas mãos se tornaram enfraquecidas, porque Ele quis. Sim, seus joelhos se dobraram e foram machucados. Sim, por assim dizer, Ele vestiu o pano de saco da humilhação. Sim, por assim dizer, Ele gemeu como uma pomba ferida na cruz. Mas a boa notícia é: se você está em Cristo e refugiado nele, você nunca precisará gemer no inferno. Se você tem a Cristo, então fique nele, esconda-se nele, confie nele, jogue fora as mentiras e ídolos da cultura. Se o Espírito Santo mostrou hoje a você que há sementes que você precisa destruir, destrua. Destrua a semente do orgulho, da idolatria, da violência, da falsa segurança. Traga tudo à luz, traga tudo à cruz, e Cristo dará que melhores coisas sejam plantadas no lugar dessas sementes. Que assim seja. Em Cristo Jesus, quem nos garante a segurança eterna, aquele que nos livra da ira eterna, o nosso Salvador. Amém.